no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que bom estar com você novamente. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco e que o amor de Deus possa encher o teu coração, a tua vida a cada dia. E nós estamos nos aproximando aqui dos últimos dias deste ano de 2012 e já começamos a nos preparar com uma grande expectativa para o próximo ano. Só que nos últimos dias, as pessoas, o mundo, parece que entra numa corrida e essa corrida muitas vezes traz uma ansiedade muito grande ao nosso coração. Se nós não tomarmos conta do nosso coração, essa ansiedade pode ser uma ansiedade prejudicial. Então, neste final do ano, eu quero deixar uma palavra que te ajude a acalmar os teus ânimos, a acalmar o teu coração e a se preparar para o ano que vem com uma alegria contagiante, com muita fé, muita esperança, mas também sem ansiedade, porque Jesus também na sua palavra fala sobre a ansiedade e é sobre isso que nós vamos refletir neste momento. Se eu abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, o tema da palavra do Senhor Jesus é a seguinte: não andeis ansiosos. E diz assim o texto, nós vamos ler e vamos meditar neste momento e deixe esta palavra entrar na tua vida, no teu coração. Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que o vestuário. Então, amados, neste primeiro versículo da palavra do Senhor, nós vemos aqui que Jesus, ele coloca uma situação, de ansiedade na nossa vida por coisas que ele diz, olha, não vale a pena, Muitas vezes andamos ansiosos por coisas que não valem a pena, acabamos até ficando doentes, enfermos, e a palavra do Senhor diz assim, olha, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Ele diz, a vida é mais importante do que o alimento. O corpo é mais importante do que as vestes. E muitas vezes nós estamos tão preocupados. O que é que eu vou usar no Natal, Que roupa a mulher, o jovem, a jovem, as pessoas no âmbito geral da sociedade se preocupam com as vestes, com os alimentos. Tudo bem, não tem problema nenhum nós nos preocuparmos com as nossas vestes, o teu vestido novo, a tua roupa nova. Eu como mulher também gosto de me preocupar com essas coisas. Mas Jesus diz, não ao ponto de te trazer ansiedade, porque o teu corpo é mais importante do que a veste e a tua vida é mais importante do que o alimento. Então, muitas vezes nós nos detemos em algumas situações e nos preocupamos e ficamos tão ansiosos
tão ansiosos que isso prejudica a nossa vida espiritual. E Jesus aqui, ele quer trazer cautela, né? Ele está dizendo com outras palavras, seja cauteloso, não inverta valores. Saiba que a sua vida vale muito mais, saiba que o seu corpo vale muito mais do que a veste. Então não inverta os valores desta vida. Da mesma forma que nós devemos ter um cuidado especial com a nossa vida espiritual, mas não devemos abandonar o nosso emocional, o nosso físico, né? Nós sabemos da importância de estarmos fisicamente bem, emocionalmente bem, mas nós sabemos que o que nos leva, o que carrega o homem para uma vida eterna é a sua área espiritual. Então o nosso espírito tem que estar bem, a nossa vida espiritual tem que estar bem. Está se aproximando aí os dias de festa, o dia que nós comemoramos o nascimento de Cristo, o dia de Natal, comemoramos também no final do ano a passagem do ano, e talvez essa correria, essa luta, esse vai e vem do seu dia a dia te traga muita ansiedade. E o Senhor diz, não vale a pena, não inverta os valores da sua vida, a sua saúde física, emocional e espiritual tem muito mais valor do que toda essa correria, né, que nós vemos neste final de ano, nos finais de ano. E seguindo aqui o texto, Jesus continua dizendo, olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui Jesus está comparando as aves do céu, né, todas as aves, com a vida do homem. Aí ele está dizendo, olha, apesar das aves não semearem, não se preocuparem com a colheita, nunca vai faltar nada. O Pai Celestial as alimenta, a natureza, a própria natureza, né? E ele pergunta para mim e para você, não tendes vós, não tenho eu e você muito mais valor do que as aves do céu? Então ele está dizendo, se você tem mais valor do que as aves do céu, este Pai Celestial da mesma forma vai te alimentar, vai te vestir, ele não vai te deixar faltar nada, desde que você seja fiel, desde que você seja espiritualmente, tenha uma vida íntima com Deus. Deus vai prover, Deus vai trazer, Deus vai cuidar, Deus vai zelar, Deus vai te proteger. Então são coisas que Deus está dizendo, olha, você é importante. As aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. E não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta interessante, para que você tenha a convicção do teu valor, do valor que você tem para Deus, do valor que você tem para o Pai, né, Celestial. E Jesus então continua perguntando e questionando, qual de vós poderá, com as suas preocupações, ansiedades, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Então, Jesus está dizendo para mim e para você, por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação com o que vai acontecer daqui a alguns dias, ou no ano que vem, ou no dia de amanhã? Por que tanta preocupação se nenhuma das tuas preocupações vai poder acrescentar à tua vida? Nenhuma hora, o curso da tua vida não vai mudar por causa da ansiedade. O curso da tua vida não vai mudar por causa da tua preocupação. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vocês não podem mudar situações através das preocupações e da ansiedade.
Então aquieta o teu coração na presença do Senhor, confia no Senhor. Eu não sei, minha amada, meu amado, o que você precisa dentro do teu lar, o que está em falta na sua vida, o que é que você necessita das coisas materiais, porque Jesus está comparando aqui coisas materiais com as coisas espirituais. Então, na área material, eu não sei o que você precisa, mas Ele está dizendo que não adianta ficar preocupado, ansioso, triste, cabisbaixo. Continua a tua vida, porque ela é mais importante do que todas essas preocupações. Ele não quer que você esteja enfermo na sua alma, nos seus sentimentos, e você não vai poder acrescentar nenhuma hora no curso da sua vida. Se você está destinado a viver 70, 80, 90 anos, a tua preocupação não vai acrescentar nenhuma hora aos anos que já estão determinados para a tua existência. Jesus está muito claramente nos dando esta lição e dizendo, você tem que confiar. Esta é uma palavra que nos leva a termos confiança. Confiarmos no dia de amanhã, na presença de Deus. Se você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus na sua vida, se você tem Jesus no seu coração, confia no Senhor. Olha só, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, um homem muito rico, o mais rico de toda a história, a Bíblia diz que não haverá jamais um homem que tenha tantas riquezas como teve Salomão. E ele diz assim, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer lírio do campo. Ele está dizendo, o lírio do campo também não se preocupa. E ele recebe a sua veste, né? Observa como crescem os lírios. Eles não trabalham, eles não fiam, eles não se preocupam. Jesus diz, mas eu, porém, vos digo que nem Salomão na sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Jesus se preocupou em fazer um lírio do campo tão lindo, né, uma aparência tão linda para alegrar o nosso coração e a vida, né, a natureza, ele está dizendo, como ele não se preocuparia contigo, com as tuas vestes? Ele quer que você descanse, ele quer que você se detenha em coisas muito mais importantes. Ele continua dizendo, se Deus, assim ele veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então Jesus está dizendo, se eu, né, se o Pai, se nós nos preocupamos com o lírio do campo, com os passarinhos do céu, com os pássaros no céu, como não nos preocuparíamos com a tua vida, com o teu coração, com a tua provisão, com o pão na mesa, com a tua veste, com aquilo que você necessita, com aquilo que é primordial para a tua existência? E ele ainda diz assim, aquele que não confia é considerado um homem de pouca fé, uma mulher de pouca fé, uma família de pouca fé. Se você tem a fé pequenina como um grão de mostarda, você vai conseguir, através da ajuda do Senhor, transportar os montes, transportar as dificuldades, transportar os obstáculos que surgem à tua frente. Então, nós temos que ter primeiramente fé para agradar o coração de Deus, para buscar as coisas no coração de Deus, a vida de Deus em nós, esta presença maravilhosa da qual nós necessitamos. Ele é a vida, Ele é a luz. Então eu preciso
se eu estou invertendo valores na minha vida e me tornando ansioso por coisas, por situações, eu tenho que inverter esses valores e colocar as coisas espirituais, a presença de Deus, porque aí sim nós vamos ver no final do nosso texto que aí sim o Senhor vai acrescentar todas as coisas na nossa vida, as quais nós necessitamos. É muito interessante esse texto, porque muitas vezes a ansiedade gera depressão. O mundo ele tem estado sendo atingido por situações que trazem enfermidade na alma, como a depressão, a opressão maligna. A ansiedade leva à depressão e à opressão. O inimigo, ele acha uma porta aberta quando nós somos ansiosos e ele provoca outras situações na nossa vida. Nós temos lidado muito com esta área, a área emocional, a área de libertação, que nós procuramos tratar através da palavra do Senhor. Então nós vemos que as pessoas depressivas, as pessoas oprimidas, elas são normalmente ansiosas. E essa ansiedade abre uma porta para o inimigo trazer outras enfermidades na alma, trazer desconfiança, trazer temores, trazer um medo. Nós costumamos dizer que o medo é um espírito e você tem que lutar contra ele. Você tem medo de passar necessidade, você tem medo de ficar desempregado, você tem medo de que a sua família sofra, você tem medo da morte, você tem medo da separação. Quantas mulheres vivem oprimidas, ansiosas pelo medo da separação, separações de casais, a vida dos filhos. Quanta ansiedade as mamães têm com relação à vida dos filhos. Então, amados, amadas do Senhor, Deus diz para nós, através desta palavra: aquieta o seu coração, aquieta a sua alma e deixa Deus cuidar da sua vida. Apenas confia, receba-o no seu coração, receba-o dentro do seu lar, entregue toda a sua família nas mãos de Deus. Liga a sua família ao trono da graça do Senhor. Diga: os meus filhos estão nas mãos de Deus, o meu esposo está nas mãos de Deus, a minha esposa está nas mãos de Deus, todo o meu lar, a minha família está destinada a servir a Deus. E aí então nós vamos ter uma vida de fé, porque se tivermos uma pequena fé, como diz aqui o texto, nós vamos nos preocupar com as coisas inversas desta vida. E continuando, Jesus nos diz assim: portanto, concluindo o que eu disse até agora a respeito deste texto, e Jesus dizendo: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Muitas pessoas querem já se preocupar com aquilo que vai acontecer amanhã, a semana que vem, A preocupação é você estar ocupado com as coisas que ainda vão acontecer. Então, amados, Jesus disse: olha, não fica ansioso, Amanhã é um outro dia, amanhã Ele vai cuidar do seu próprio dia, amanhã será outro dia. Não que nós tenhamos que viver a nossa vida sem responsabilidades, não é isso que o texto está dizendo. Eu tenho que ter responsabilidade para cuidar do meu lar, para cuidar da minha família, mas não com aquela ansiedade doentia, com aquela preocupação doentia, que inverte valores, que não confia e não zela pela fé. Então Jesus disse: não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas.
Olha que interessante, Jesus está dizendo para não estarmos ansiosos, e aí você poderia perguntar, mas e a minha necessidade? Aqui Jesus está dizendo, o Pai Celestial, Ele bem sabe que nós necessitamos de todas estas coisas. Nós necessitamos do alimento, nós necessitamos de comermos, bebermos, de nos vestirmos, nós necessitamos do sustento, nós necessitamos do nosso salário, nós necessitamos de coisas materiais, mas ele diz assim, o Pai Celestial, Ele bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, se Ele sabe, e se Ele sabe que eu preciso, Ele sabe da necessidade do seu povo, e Ele sabe que eu estou necessitado, eu posso confiar e pela fé aguardar a provisão do Senhor. Mas olha a orientação principal deste texto, no verso 33. Mateus 6, 33. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, quando nós nos preocupamos com o reino, quando nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual, quando nós nos preocupamos no crescimento da fé, quando nós nos preocupamos com o reino, né, com as esferas celestiais, com o reino espiritual ser trazido para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar, a Bíblia diz, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, amado, eu quero dizer algo para você. Eu tenho aprendido assim, nessa caminhada cristã, eu tenho quase que 30 anos de caminhada cristã. Há quase 30 anos eu leio, aprendo e também ensino a palavra do Senhor. Comecei ensinando crianças, depois comecei a ensinar jovens, adolescentes, jovens, depois comecei a ensinar adultos, anciãos até. E hoje, depois de tanto ler, depois de tanto ensinar, depois de tanto confiar e exercer a minha fé, eu tenho visto na minha vida que realmente eu posso confiar no Senhor. Eu posso buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas o Senhor tem me acrescentado em minha vida, na vida da minha família. Eu tenho podido experimentar esta confiança no Senhor. Eu, meu esposo, que estamos na obra do Senhor há tantos anos, nós temos provado da bênção do Senhor, da prosperidade no nosso lar, das coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos para cuidarmos, dos bens que Ele tem colocado em nossas mãos para usarmos e também aplicarmos na obra do Senhor. E isso tem sido então a minha confiança. E isso não tem trazido ansiedade para a minha vida. As coisas materiais não têm trazido mais ansiedade sobre a minha vida, porque eu tenho podido experimentar do zelo, do cuidado do Senhor, né? Ele tem acrescentado, Ele tem trazido todas estas coisas, porque eu tenho procurado buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o último versículo deste texto diz assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Se você for se preocupar com o mal, com as coisas más, com o dia mal, você vai inclusive trazer coisas más para o teu pensamento, sentimentos, e você vai acabar vivenciando coisas más. Então, amados, tira essa ansiedade do seu coração,
Rejeita esta ansiedade na sua vida. Tira esse peso que você sente nos seus ombros, da responsabilidade de muitas coisas, que você pode descansar. Se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida da natureza, se o Senhor cuida das ervas do campo, das flores, do lírio do campo, e veste todos eles da melhor forma e sustenta todos eles da melhor forma, como não se preocuparia com a minha vida e com a tua vida? Então, meu amado, minha amada, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Entregue o seu dia de amanhã para o Senhor. Diga: Senhor, cuida do meu dia de amanhã, cuida do ano de 2013, cuida de todas as coisas que fazem parte da minha vida. Entregue ao Senhor. Inclusive, eu quero finalizar com 2 versículos que estão no livro de Jeremias, fechando assim a palavra que eu tenho de ânimo, de conforto para você neste ano de 2012. Este é o meu último programa do ano de 2012 e eu quero ler estes 2 versículos, quando Jeremias clama ao Senhor e ele diz assim: Ah, Senhor Deus, tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Jeremias então diz para o Senhor: nada há que te seja difícil, Senhor. Né? O Senhor, Ele pode todas as coisas. Aí o Senhor responde para Jeremias, no versículo 27, ele diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Então Deus confirma as palavras de Jeremias. Ele diz: Eu sou o Senhor de toda a humanidade, de todos os homens, de todas as pessoas. Por acaso existe alguma coisa neste mundo que seja demasiadamente ou muito difícil para mim? O Senhor está dizendo para Jeremias: Jeremias, você tem razão. Tudo é possível, tudo eu posso realizar, tudo eu posso operar, desde que haja essa confiança, essa fé. Então, meu amado, confie no Senhor, porque nada é difícil para Ele. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, esta palavra você deve guardar para você, para que você inicie este ano sem ansiedade, sem depressão, sem tristeza, mas com um ânimo novo, com um vigor novo, com uma alegria no seu coração, com uma paz. Eu, pastora do Ministério Fonte de Vida, eu desejo a você que você tenha uma vida próspera, que o ano de 2013 seja para você um alcance das coisas espirituais e principalmente o alcance de uma intimidade maior com o seu Criador. Deixa o Senhor fazer isso na sua vida, ainda hoje e principalmente em todo o ano que vai se iniciar daqui a alguns dias. Para você e para a sua casa, um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, cheio de alegria, de muita comunhão. Deixa o Senhor Jesus se assentar à mesa com a tua família. Deixa o Senhor Jesus fazer parte da tua festa. Deixa o Senhor Jesus fazer parte do convívio da tua família, neste final de ano e no início do ano e em todo o ano, para que você tenha a alegria do Senhor, que é a tua força. Pai amado, Pai querido, eu encerro, Senhor, as programações deste ano, desejando a todos, ó Deus, que haja muita paz e muita alegria nos corações. Que esta palavra possa ajudar o meu amado irmão, amigo, telespectador,
Ó Deus, que nós continuemos juntos num só propósito, servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós desejamos a Penápolis, a cidade de Penápolis, muita alegria e muita paz, em nome do Senhor Jesus. Fique com a Star News, canal 23, e nós também agradecemos, neste final de ano, ao canal 23, a Star News, que nos abriram as portas para este ano fazermos esta programação. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.